Entonces vamos a continuar con el mismo tema que había comenzado Abby. Vamos continuar com o tema que a Abby começou. Entonces, volviendo al artículo de Vox, Então, voltando ao artigo da Vox, todos los hombres como Max han sido fuertemente influenciados. todos os homens como Marx, eles foram fortemente influenciados. Han sido influenciados en su pensamiento Foram, por el influenci... ateísmo moderno. foram influenciados no seu pensamento por causa do ateísmo moderno. ¿Sí? Este ateísmo moderno promueve, comparte la misoginia Esse ateísmo moderno, ele compartilha e promove a misoginia, etiquetada también como pensamiento racional, também etiquetada como um pensamento racional, sí, que lo habíamos colocado en este lado de la pizarra. e que nós tínhamos colocado aqui embaixo do quadro. Y es esa base la que está decidiendo que ellos también pertenecen a la ultraderecha, Essa também é base que define que eles pertencem à extrema-direita ou ultradireita sí, y en parte a esa trinidad. e também fazem parte dessa trindade. Entonces, Max ha sido influenciado por estos hombres Então, o Marx ele foi influenciado por esses homens Pues vamos a leer una cita. e nós vamos ler uma citação Es la cita número 18. que é a número 18. Dice, la manosfera. El enemigo es la mujer irremediable y racional. Para el nuevo ateísmo, el enemigo es la irracionalidad misma. Pero como los dos grupos, derechos de los hombres y nuevo ateísmo, pero a medida que las membresías y la retórica de los dos grupos se fusionan, el nuevo ateísmo termina cada vez más disparando a los mismos objetivos que los misóginos fragantes. A medida que Me Too continúa promoviendo conversaciones sobre dinámicas y derechos de género, los nuevos ateos pueden encontrar que es hora de ser claros sobre sus compromisos ideológicos, o de lo contrario, hacer que sus bases decidan esos compromisos por ellos. O inimigo da manosfera é a mulher irracional sem esperança. Para o novo ateísmo, o inimigo é a própria irracionalidade. Mas como os dois grupos, direitos dos homens e novo ateísmo, mas à medida que os membros e a retórica dos dois grupos se fundem, o novo ateísmo acaba atirando cada vez mais nos mesmos alvos que os misóginos flagrantes. Eles acabam por dizer a mesma coisa. Como o movimento Me Too continua a promover conversas sobre dinâmicas e direitos de gênero, os novos ateus podem achar que é hora de ser claro sobre seus compromissos ideológicos, ou então ter sua base para decidir esses compromissos por eles. Entonces, Abby había explicado un poco lo que era la manosfera. Então, a Abby já havia explicado um pouco o que é essa manosfera. Y en las anteriores clases de Gamergate habíamos hablado también de las plataformas que está este tipo de ideología de grupos. E também nas aulas anteriores, quando nós estávamos falando do Gamergate, nós havíamos falado das plataformas onde esses grupos se encontram. Sí, donde estos grupos discuten estos temas, Onde esses grupos discutem sobre esses temas. ¿sí? Donde están libertarios, ateos, grupo por derechos de los hombres. Onde estão os libertários, está o grupo dos direitos dos homens, estão também os ateus. ¿Sí? También están los grupos por los derechos de los padres. Também estão os grupos dos direitos dos pais. Pick-up artists y los demás grupos. O Pick-up Artists e outros grupos. Ahora, Hitchens, él ya había fallecido, falleció el año pasado, en 2021, diciembre. Então, Hitchens, ele já faleceu o ano passado, em 2021. Sí, él dezembro. estaba a favor del matrimonio gay. E ele era a favor do casamento gay. También estaba a favor de la despenalización de la sodomía. E também era a favor da despenalização da sodomia. Apoyó también la despenalización de las drogas. Ele também apoiou a despenalização das drogas. Como leemos el fin de la guerra de las drogas.
Com o fim da Guerra das Drogas, Hitchens se consideraba a sí mismo de izquierdas. e ele se considerava a si mesmo de esquerda. Él había votado por Barack Obama Ele votou por Barack Obama, y se oponía a la iglesia y el Estado. mas também se opunha à igreja e ao Estado. También había sido un fuerte partidario de la invasión de Irak Ele também foi forte partidário em relação à guerra no Iraque y muy fuerte partidario de los derechos de las armas. e partidário Claro. forte em relação à guerra das armas, o armamento. Sí, de la segunda enmienda, los Mm. derechos. Os direitos que estão na segunda emenda. Entonces vamos a citarlo en la cita número 19. Então, vamos citá-lo. Dice, como 1968 comenzó a sumar en 1969 y mientras el anticlímax comenzaba a convertirse en una palabra real en mi léxico, otro término comenzó a imponerse. Como 1968 começou a se somar em 1969, e como o anticlímax começou a se tornar uma palavra real em meu léxico, outro termo começou a se afirmar. Entonces, en 1968 tenemos el Acto de los Derechos Civiles. Então, em 1968, nós temos o Ato dos Direitos Civis, Tenemos la histórica Ley de los Derechos Civiles de 1964. temos a Lei Histórica dos Direitos Civis de 1964, Y luego en 1968 tenemos la Ley de la Vivienda Justa. e depois, logo em 1968, nós temos a Lei de Moradia Justa ou Propriedade Justa, Sí, que se basa en la misma Ley de los Derechos Civiles. que é baseada na mesma Lei dos Direitos Civis. Entonces, la vivienda justa de 1968, Então, essa Lei de Propriedade Justa de 1968, lo que estaban diciendo es que para muchas personas simplemente se perdieron las leyes de los derechos civiles o que ela está dizendo é que para muitas pessoas elas simplesmente perderam as leis dos direitos civis. y fue un anticlímax para la gente. E foi tipo de anticlímax para as pessoas. Para la gente que se perdió ese año Para as pessoas que perderam esse ano y sintió que era un anticlímax, e sentiram que era anticlímax, van a introducir otro término. eles vão introduzir outro termo. Entonces va a leer la siguiente cita. Dice, lo personal es político. En el momento en que oí por primera vez esta expresión mortífera, supe cómo se sabe al pronunciar cualquier tontería siniestra que se trataba de una muy mala noticia. Citando, o pessoal é político. No momento em que eu vi pela primeira vez essa expressão mortal, eu sabia, como se sabe ao dizer qualquer bobagem sinistra, que essa era uma notícia muito ruim. Así que Hitchens dice que la Ley de Derechos Civiles de 1964 Então, o Hitchens diz que a Lei dos Direitos Civis de 1964, la Ley de la Vivienda de 1968, a Lei da Propriedade em 1968, todo está resuelto y la gente sintió que era un anticlímax. tudo está resolvido e as pessoas sentiram que é anticlímax. Sí. Entonces, para Hitchens, Então, para Hitchens, la lucha por la igualdad a luta pela igualdade o cualquier lucha por la igualdad O después cualquier- del año 68 ou qualquer tipo de luta pela igualdade depois do ano 68, o cualquier tipo de concepto como lo personal es político, ou qualquer tipo de conceito como o pessoal é político, ¿sí? De nuevo estamos viendo que Marx tiene esa misma posición, novamente nós estamos vendo que o Marx tem essa mesma posição. ¿sí? Por eso lo estamos conectando a Marx con Christopher Hitchens, E por isso nós estamos conectando o Marx com o Christopher Hitchens, de donde él está sacando su ideología, de onde ele está tirando a sua ideologia su mentalidad. e a sua mentalidade. Entonces, Marx no ha nacido más racional Então, o Marx ele não nasceu mais racional. y no ha llegado a esta posición por sí mismo, E ele não chegou também a essa posição por si mesmo, sino por estos líderes, mas en concreto Hitchens. chegou a essa ideologia por causa desses 4 líderes. Entonces, vamos al cuarto líder, que es ateísta, Daniel Dennett. Então, vamos ao quarto líder, que é ateísta, e que é o Daniel Dennett. Se podría pensar que es el menos problemático,
A gente até poderia pensar que o Daniel Dennett é o menos problemático de entre estos 4 líderes. dentre os 4 líderes, Ele os 4 parece- cavaleiros. Él parece estar menos en el camino de la guerra Ele parece o que está menos a favor da guerra y mucho más cuidadoso en la forma en que él está formulando su creencia. e parece um pouco mais cuidadoso na forma como ele formula a sua crença. Está más cerca de Richard Dawkins, Ele está um pouco mais perto de Richard Dawkins. solo que él es más cuidadoso en sus palabras, E é como se ele fosse um pouco mais cuidadoso nas suas palavras sí, en cómo él lo va a decir. e como ele diz as coisas. Entonces, hay un debate entre Daniel Dennett Então, existe um debate entre Daniel Dennett y Dinesh de Souza. e Dinesh de Souza. Dinesh de Souza es una persona de extrema derecha. O Dinesh de Souza é uma pessoa da extrema-direita. Y si entran en Wikipedia y miran sus comentarios sobre la raza, es bastante largo. E se vocês entrarem no Wikipédia e virem seus comentários em relação à raça, é bastante grande. También es un gran partidario de Alex Jones. E ele também é um grande partidário de Alex Jones. Sí, ya habíamos estado hablando en nuestras clases de los miércoles. Nós já falamos sobre isso nas nossas aulas de quarta-feira. Sí, él es un teórico de la conspiración, E ele era um teórico de conspiração. oponente a Clinton, sí, a los Clinton E ele se opunha aos Clintons y a Barack Obama. e a Barack Obama. Sí, Rose. Ah, sí, Dinesh de Souza. Escreve aqui no quadro. ¿Quieres que lo escriba? Não sei. Dinesh de Souza. Van a hacer un encuentro, sí, una charla sobre un debate de la existencia de Dios. Eles vão ter um encontro e nesse encontro eles vão ter uma conversa que vai falar sobre a existência de Deus. Sí, y Dinesh de Souza, él es gran partidario de Alex Jones. E o Dinesh de Souza, ele é um grande partidário do Alex Jones. ¿Sí? Que él es paleoconservador Que é um paleoconservador y libertario. e também um libertário. Sí, él ha estrenado muchas películas conspiranoicas, ¿sí? E ele fez vários filmes conspiratórios. Y es de muy extrema, de muy derechas, muy extrema derecha. E ele é bastante da extrema direita. Entonces vamos a tomar las dos últimas preguntas del final del debate. Então, vamos olhar para as duas últimas perguntas que foram feitas no final dessa conversa, desse debate. Y las dos preguntas dicen así. Estas preguntas para ambos candidatos. Então, são perguntas para ambos os candidatos. Dice, ¿por qué las mujeres están casi universalmente excluidas de las jerarquías de la religión y de la toma de decisiones? Por que as mulheres são quase universalmente excluídas das hierarquias da religião e da tomada de decisões? Entonces, Daniel Dennett dice, responderé a la primera. Creo que la razón por la que las mujeres, en general, es la citación número 21. Vale. Entonces, él va a decir, Dennett va a responder a esa pregunta. Então, o Dennett vai responder a pergunta e vai dizer o seguinte. Sí, o sea, él responde a esa pregunta que hace una chica. E ele responde a pergunta que é feita por uma mulher. Y ella dice, ¿por qué las mujeres están casi universalmente excluidas? Le pregunta. Então, é perguntado ao Daniel Dennett, por que as mulheres estão quase universalmente excluídas? De las jerarquías, de la religión y de la toma de decisiones. Da hierarquia e da tomada de decisões. Sí. Y Daniel Dennett le va a responder, creo que la razón por la que las mujeres, en general, no han desempeñado esos roles. E ele vai responder o seguinte, eu creio que a razão é porque as mulheres, em geral, não têm desempenhado os seus papéis. Tiene en última instancia una explicación biológica. Em último caso, elas têm uma explicação biológica.
en términos de la forma en que las culturas humanas han evolucionado. em termos onde a cultura humana ela passou por uma evolução Y en la forma en que los hombres han ascendido a posiciones de poder y las han mantenido a lo largo de los años. e também a forma como os homens ascenderam em suas posições de poder e as têm mantido ao longo dos anos. Pero también creo que no es muy original. Mas também eu creio que não é muito original. Creo que es una buena pregunta y creo que tiene respuesta si se considera la religión Eu creio que é uma boa pergunta e creio que tem uma resposta se considerarmos a religião como un fenómeno natural, como hago yo, y hay bastante literatura al respecto, él le dice. como um fenômeno natural, como eu faço, e bastante literatura a respeito. Entonces, Daniel Dennett Então, o Daniel Dennett insinuó que había varias razones, insinuou que existem várias razões. pero la principal que le está diciendo dice que es biológica, A principal, ele diz que é biológica. ¿sí? Entonces, hacia el final, él aborda la idea de que los hombres han desempeñado un papel Então, no final, ele aborda a ideia de que os homens têm desempenhado um papel en el mantenimiento de las posiciones de poder en varias religiones, ao manter posições de poder em várias religiões. pero sugerir que es principalmente biológico, Mas ele sugere que é principalmente biológico. si esto se trasladara a un tema de la raza, por ejemplo, Ele, só corrigindo, ele insinuou que havia várias razões, não várias religiões. E ele menciona isso principalmente em relação ao biológico. Agora da raça, para repetir. sí. Él aborda, al final de la pregunta, él aborda que los hombres han desempeñado un papel No final da pergunta, ele diz que os homens desempenharam um papel y que han mantenido esas posiciones de poder en varias religiones. e que mantiveram essas posições de poder em várias religiões. Sí, entonces cuando dije antes, cuando sugerir que algo es principalmente biológico, Então, ele diz antes, sugerir que algo é biológico, si lo trasladáramos a un tema de la raza y dijéramos, se nós transladássemos isso para um assunto de raça e disséssemos, ¿por qué todos los presidentes de Estados Unidos, excepto uno, han sido blancos? por que todos os presidentes nos Estados Unidos, exceto um, são brancos? Y Daniel Dennett, ¿qué diría? O que diria Daniel Dennett? Que es principalmente biológico Que isso é principalmente biológico y que se relaciona con la forma en que la sociedad se ha desarrollado. e que se relaciona na forma como se desenvolveu a sociedade. Y porque la gente ganó posiciones de poder E porque as pessoas ganharam posições de poder y se aferraron a esas posiciones de poder. e se apegaram a essas posições de poder. ¿Sí? Entonces hay una justificación hacia el final, Então, existe uma justificação no final, pero que no llega a justificar la conexión entre la evidente discriminación mas que não chega a justificar a conexão entre essa discriminação evidente y la referencia a una causa biológica. e uma referência a uma causa biológica. Entonces, hacia el final hace referencia a los problemas de la sociedad. Então, ele no final faz referência aos problemas da sociedade. Pero los problemas de la sociedad no son biológicos. Mas os problemas da sociedade não são biológicos. Sí, lo biológico son las diferencias entre hombres y mujeres. O biológico são as diferenças entre homens e mulheres. Y eso enlaza con lo que decíamos realmente hacia el final de Vísperas, Então, isso encaixa com o que nós dissemos no final dos Vespers, as Sim. aulas de Vespers. entonces continuamos con lo que estábamos diciendo, Então, a gente continua com o que nós estávamos dizendo, esa idea que lo biológico es otra forma de decir intrínseco, fortalezas intrínsecas, essa ideia de que o biológico é uma outra forma de mencionar as forças intrínsecas y debilidades intrínsecas, e também as debilidades intrínsecas. que teníamos lo femenino, la reproducción y crianza, la atracción sexual. Para o feminino, nós temos a reprodução, temos as crianças e temos a atração sexual. Ya había dicho que en lo masculino era el pensamiento racional No masculino, nós havíamos mencionado que era o pensamento racional y los hombres que tenían humor. e que os homens têm humor. Entonces,
Cuando tiene la oportunidad de debatir con los defensores de la derecha, que son más racistas, Então, quando existe essa oportunidade de debater com os defensores da direita, que são mais racistas, Daniel Dennett en este caso discutiendo con Dinesh de Souza, nesse caso, o Daniel Dennett discutindo com o Dinesh de Souza, que son muy racistas, son conspiranoicos, son también misóginos, são bastante racistas, conspiratórios, são misóginos, ¿sí? Que podrían haber encontrado esa oportunidad de criticar a las instituciones religiosas, e também encontraram essa oportunidade de criticar as instituições religiosas por su misoginia, y justifica que la religión o el sexismo en la devido religión tiene una base biológica. Eles justificam isso devido ao seu sexismo e dizem que e também a sua misoginia e dizem que a religião ela tem uma base biológica. Entonces, religión y ateísmo es una imagen de espejo. Então, a religião e o ateísmo seria uma imagem pegada Entonces, con de Dawkins, espelho. con Richard Dawkins y sus tres aliados, Então, com o Richard Dawkins e os seus três aliados, situándose en la cúspide del movimiento, en el papel de Dios, se colocando no movimento como o papel de Deus, ¿sí? Estos cuatro jinetes. esses quatro cavaleiros. Una filósofa feminista que se llama Elizabeth Gross E uma filósofa feminista, a Elizabeth Ross, lo dijo así en la citación número 22. ela diz o seguinte na próxima citação: Dios ha muerto, viva el hombre. Dawkins y los líderes masculinos del movimiento han resucitado al hombre como Dios. Deus está morto, vida longa ao homem. Dawkins e os líderes masculinos do movimento ressuscitaram o homem como Deus. Entonces, para estos hombres, Então, para esses homens, la misoginia no se basa en absoluto en la religión, a misoginia ela não se baseia no absoluto da religião, sino se va a basar en la biología. mas vai se basear na biologia. Y eso es lo que estaba diciendo Daniel Dennett. E isso é o que está mencionando o Daniel Dennett. Pero como su causa no es la religión, sino para él es la biología, Mas como a sua causa não é religião e sim a biologia, ellos no son capaces de divorciarse del sexismo, eles não são capazes de se divorciar ou separar do sexismo, de los estereotipos de género, dos estereótipos de gênero, ya sea en relación con las mujeres o con las personas de la comunidad LGTB, quer seja no seu relacionamento com mulheres ou das pessoas da comunidade LGBT. De nuevo tenemos el pensamiento racional, Novamente entra esse pensamento racional el ser capaz de desmontar algo y entenderlo completamente. de ser capaz de desmontar algo e ser capaz de entendê-lo completamente. Las principales voces que gobernaban el ateísmo filosófico As principais vozes que governavam o ateísmo filosófico entre el año 2001 entre o ano 2001 y lo podríamos extender hasta la elección de Donald Trump. e poderíamos estendê-lo até a eleição de Donald Trump. Así que cuando leemos esos artículos de Vox E quando nós lemos esses artigos da Vox, que se están dirigiendo a hombres de entre las edades de 20 y 50, que se estão dirigindo a homens entre as idades de 20 e 50 anos, que conectan al ateísmo con el libertarismo onde eles conectam o ateísmo com o libertarianismo o con los grupos de los derechos de los hombres. ou com os grupos dos direitos dos homens, El ateísmo no ha llevado a la igualdad de género, o ateísmo não levou à igualdade de gênero a nada que sea progresista. e tampouco a nada que seja progressista. Por lo tanto, la misoginia está profundamente arraigada dentro del ateísmo. Então, a misoginia ela está profundamente enraizada dentro do ateísmo. Ya habíamos dicho que Marx representa una sociedad
Nós já tínhamos dito que o Marx representa uma sociedade les llamamos los Maxes, que nós chamamos de Marxis, ¿sí? Y ya hemos hablado los tres grupos que él está siendo idealizado. e nós falamos dos três grupos que estavam sendo idealizados. Sí, el ateísmo, derechos de los hombres y libertarismo. O ateísmo, o direito dos homens e o libertarianismo. Y habíamos dicho por qué los Maxes tienen esta visión del mundo, E nós questionamos o porquê que os Marxis têm essa visão do mundo. ¿sí? ¿Por qué tienen esta forma de ver el mundo? Por que que eles enxergam o mundo dessa forma? Y dijimos que tienen esta fuerte creencia en el ateísmo, E dissemos que eles têm uma forte crença no ateísmo, en el derecho de los hombres no direito dos homens y el libertarismo. e também no libertarianismo. Entonces estos Maxes están desarrollando su visión del mundo Então, esses Marxis estão desenvolvendo a sua visão do mundo a partir de una fuente. a partir de uma fonte. Y la fuente hemos dicho que no es cristiana. E nós já dissemos que essa fonte não é uma fonte cristã Sí, claramente no es una fuente religiosa. e que claramente não é uma fonte religiosa. Entonces, los Maxes son personas que están pasando desde el 9/11, sí, o el 2001, Então, os Marxis são pessoas que estão desde 11 de setembro de 2001 y están desarrollando su visión, e estão desenvolvendo a sua visão, sí, particularmente en la década del 2000, particularmente na década de 2000, donde están escuchando estas voces de estos 4 jinetes. e onde eles estão ouvindo essas vozes desses 4 cavaleiros. Entonces, Abby había profundizado en las cosas que trae Richard Dawkins, Então, a Abby já se havia aprofundado nas coisas que traz o Richard Dawkins, que trae Sam Harris, Christopher Hitchens y Daniel Dennett. que traz o Sam Harris, o Christopher Hitchens e o Daniel Dennett. Particularmente se enfocó en Dawkins y Christopher Hitchens. Principalmente, a Abby estava focando no Richard Dawkins e no Christopher Hitchens e também no Sam Harris. Christopher Hitchens y Dawkins. O Richard Dawkins e o Christopher Hitchens. Sí, para mostrar que no solo las voces del ateísmo moderno, Para mostrar que não só as vozes do ateísmo moderno, sino que también encarna el libertarismo mas que também eles encarnam no libertarianismo y el derecho de los hombres. e nos direitos dos homens. Ahora, por lo que tiene lógica, tiene Eh. bastante lógica, porque si Max tiene todos estos puntos de vista que ya hemos mencionado, Então, isso tem bastante lógica, porque se o Marx tem todos esses pontos de vista que nós mencionamos, estos 3 puntos de vista en concreto, esses 3 pontos de vista em concreto, vienen ese, vamos a llamarlo molde, paquete. nós vamos ver esse pacote, esse molde. Sí, entonces van a venir empaquetados, Eles vêm empacotados sí, desde otro lugar. de outro lugar. Entonces se ha visto que Hitchens hace un punto, Então, nós vimos que o Hitchens faz um ponto, que los derechos civiles, especialmente en relación con el género, que os direitos civis, especialmente em relação ao gênero, se completó en 1968. se completou em 1968. Y esto nos aclara lo que Max está diciendo en el artículo al principio, cuando lo leímos, Isso nos esclarece o que o Marx está mencionando no início do artigo, quando nós lemos. porque recuerdan qué es lo que él decía, Max. Porque lembre-se do que o Marx dizia. Sí, las mujeres han recibido los derechos del voto, del aborto, As mulheres já têm o direito ao voto, já têm o direito ao aborto, ya tienen un salario igualitario. já têm um salário igual. ¿Y Rosé? Em 68. 1968. Entonces, cuando Max está diciendo todo eso, que las mujeres ya han alcanzado, dice, ya no necesitan más de nada. Então, na ideia de Marx, ele diz, as mulheres já alcançaram tudo que elas tinham para alcançar e não precisam de mais nada. Por eso yo estoy señalando esas ideas, de dónde vienen, de esa filosofía. E é por isso que eu estou assinalando de onde vêm essas ideias, dessa filosofia. Vienen de estos jinetes. Vêm desses cavaleiros. Sí, porque Hitchens le está diciendo lo mismo que Max está diciendo. Porque eles estão dizendo o mesmo que o Marx está dizendo.
Sí que los derechos civiles ya en relación con el género ya han alcanzado se han completado. Que os direitos civis em relação a gênero já alcançaram o que tinham para alcançar. Y que todo lo que ha pasado desde entonces E que tudo o que aconteceu desde então, y el concepto que lo personal político es una basura, él dice. e ele diz que esse conceito do pessoal é político, isso seria um lixo. Entonces vimos hacer los argumentos sobre cómo estos hombres Então, nós vimos eles fazerem esses argumentos de como os homens, son oprimidos, eles são os oprimidos, son las personas que están siendo oprimidas en la sociedad, são as pessoas que são oprimidas pela sociedade, y los otros hombres dieron cierta simpatía e que os outros homens têm uma certa simpatia a su punto de vista. com o seu ponto de vista. Entonces Dawkins, vamos a ir a Dawkins. Agora vamos para Dawkins. Dawkins insinuó que el feminismo era una religión. O Dawkins insinuou que o feminismo é uma religião. Entonces, Dawkins, Hitchens, entre todos ellos, Então, o Dawkins, o Hitchens e entre todos eles promulgan estas ideas de que los hombres y las mujeres tienen fortalezas y debilidades intrínsecas. eles promulgam essa ideia que tanto homens e mulheres têm forças e debilidades intrínsecas. Sí, esa asociación al darwinismo social. E eles fazem uma associação ao darwinismo social. Y a lo que más popularmente se les llama evolución psicológica. E o que eles mais popularmente chamam como a evolução psicológica. Y ese es el primer principio del darwinismo social. E esse é o primeiro princípio do darwinismo social. La creencia de que las personas tienen debilidades intrínsecas y talentos intrínsecos. A crença de que as pessoas têm capacidades e talentos intrínsecos. Sí, correspondientes debilidades intrínsecas. E que são correspondentes às suas debilidades intrínsecas. Entonces, para estos hombres, la misoginia, como hemos dicho, no se basa en la biología. Então, para esses homens... Perdón, la misoginia no se basa en religión. Então, para esses homens, tal como nós mencionamos, a misoginia, ela não se baseia na religião. Dijimos que se basaba, o lo que ellos creen que se basa en la biología. Nós dissemos que eles acreditam que isso é baseado na biologia. Y si recordamos el concepto de la estratificación de las razas, e se nós lembrarmos do conceito da estratégia das raças, estratificação, eu acho. Estratificación de las razas. Estratificação das raças. Sí, por la inteligencia dentro de la evolución. Pela inteligência dentro da evolução. Dijeron que la evolución podía verse a través del desarrollo del lenguaje. Essa estratificação seria como uma classificação, né? Okay. Então, eles disseram que essa evolução ela podia ver-se através do desenvolvimento de uma linguagem. Y como tenían todas estas lenguas, e como eles tinham todos esses idiomas, la gente evoluciona en naciones. As pessoas elas evolucionaram em nações, en clanes, en grupos, en países. Em clãs, em grupos de pessoas e países. Vamos a decir que todos ellos evolucionan por separado. E dizem que todos eles então evolucionaram separadamente. Y si una persona de Australia que es indígena, e se uma pessoa na Austrália que é indígena está evolucionando de un animal completamente separado, ela está evolucionando de um animal completamente separado e independiente a alguien que está en España, por ejemplo. E independente a alguém que, por exemplo, está na Espanha, están evolucionando de manera diferente. Eles estão evoluindo de forma diferente. Pero dicen, no en el cuerpo, sino en el pensamiento, en el cerebro y en la inteligencia. Mas eles dizem não no corpo, somente no pensamento, no cérebro e na inteligência. Y ambos están evolucionando desde una fuente animal. E ambos estão evoluindo de uma fonte animal. Pero tienen que evolucionar en diferentes, no en diferentes facciones. Mas eles não têm que evoluir em fações diferentes, sino en un ser completamente diferente. Mas num ser completamente diferente. Entonces, ese ser no es racional.
Então, esse ser não é racional. para decir o sugerir que van a haber diferencias psicológicas, Para dizer ou sugerir que vão haver diferenças psicológicas, diferencias psicológicas intrínsecas entre un indígena australiano diferenças intrínsecas psicológicas entre um indígena australiano y alguien que evoluciona en Europa. e alguém que evolui na Europa. Así que entonces solo es lógico empezar a estratificar por inteligencia. Então, eles acham que é lógico só fazer essa separação por inteligência. Entonces su posición es racional y es lógica. Então, eles acham que a sua posição ela é racional e é lógica. Si están de acuerdo con este componente fundamental del darwinismo. Se estão de acordo com esse componente fundamental do darwinismo. Entonces luego cuando miran a los indígenas australianos Então, quando eles olham para os indígenas australianos y ven que ellos no tienen una lengua escrita, e veem que eles não têm uma linguagem escrita, que tienen un lenguaje, solo tienen un lenguaje hablado, que eles apenas têm uma linguagem falada, entonces van a desarrollar esa idea, então eles começam a ter essa ideia ¿sí? Que ellos lo van a medir hasta dónde han llegado con el proceso evolutivo. e começam a medir até onde essas pessoas chegaram no seu processo evolutivo. Entonces, ¿cómo van a considerar a esas personas que tienen solo un lenguaje hablado y no escrito? Então, eles vão começar a ver como é que poderiam considerar essas pessoas que apenas têm uma língua falada e não uma língua por escrito. Lo van a considerar las personas más bajas de esa cadena. E eles vão considerar essas pessoas como as pessoas mais baixas dessa cadeia, Porque no tenían un lenguaje escrito. porque elas não têm uma linguagem escrita. Entonces se dan cuenta cómo los están clasificando. Então, vocês conseguem ver como eles estão classificando essas pessoas. Entonces, particularmente Sam Harris Então, ha continuado dando su tiempo particularmente, o Sam Harris tem dedicado o seu tempo a lo que se desarrolló en los años 1800 con Darwin. ao que se desenvolveu nos anos 1800 com o Darwin. No es un concepto nuevo. Isso não é um conceito novo, Se ha vuelto cada vez más impopular con la raza, mas se fez cada vez mais impopular com a questão de raça, a día de hoy no se está viendo de esa forma con el tema de la raza, porque nos dias de hoje a gente não vê da mesma forma em relação à raça, pero sigue increíblemente popular, con el género. mas segue incrivelmente popular em relação ao gênero. ¿Sí? Siguen pensando de esa forma como lo hacían con la raza. E eles continuam pensando dessa forma como eles faziam com a raça. Entonces, en la citación número 23, Darwin va a decir: Então, na citação número 23, o Darwin vai dizer o seguinte: los hombres finalmente se volvieron superiores a las mujeres. Tenían que hacerlo porque estaban evolucionando en entornos diferentes. os homens acabaram se tornando superiores às mulheres. Eles tiveram que fazê-lo porque estavam evoluindo em ambientes diferentes. Entonces, Charles Darwin y los científicos, ellos abrazaban la evolución psicológica. Então, Charles Darwin e os cientistas que rodeavam e abraçavam a evolução psicológica, lo van a convertir en algo biológico. eles vão começar a convertê-lo em algo biológico. Entonces, en el año 2000, ya en nuestra época, Então, en nuestra generación, no ano 2000, já na nossa geração, hay un libro que se llama The Mating Mind, cómo la selección sexual ha moldeado la evolución de la naturaleza humana. Mating Mind. Então, existe um livro que é The Mating Mind, e é como a escolha sexual modelou a evolução da natureza humana. Entonces, en la citación 24, hemos dicho, dice, el psicólogo evolutivo Jeffrey Miller va a escribir. Então, na citação 24 diz, o psicólogo evolucionista Jeffrey Miller vai escrever: los hombres escriben más libros, los hombres dan más conferencias, los hombres hacen más preguntas después de las conferencias y los hombres dominan las discusiones de los comités del sexo mixto. Os homens escrevem mais livros, os homens dão mais palestras, os homens fazem mais perguntas após as palestras, os homens dominam as discussões dos comitês de sexo misto.
Entonces, yo recuerdo la presión social que vivimos en nuestra esfera, Então, eu lembro da pressão social que a gente vive na nossa esfera aunque lo podías ver en todo el movimiento. e a gente consegue vê-lo em todo o movimento. La misoginia, el sexismo que había en los hombres del movimiento Tanto a misoginia como o sexismo que havia nos homens do movimento, en los años previos al clamor de medianoche, nos anos antes do clamor da meia-noite, las mujeres sufrieron mucho, e onde as mulheres sofreram muito. y espero que no me saquen de contexto. Eu espero que vocês não me tirem do contexto. Estoy hablando antes del clamor de medianoche. Eu estou falando antes do clamor da meia-noite. Las mujeres eran esclavizadas en las cocinas, As mulheres eram escravizadas na cozinha, no había hombres cocinando ni limpiando. não havia homens nem cozinhando nem limpando. En ninguna reunión yo vi hombres envueltos en el tema de la limpieza en la cocina. E em nenhuma das reuniões eu via os homens envolvidos na questão da limpeza na cozinha. ¿Sí? Los hombres se burlaban cuando las mujeres daban presentaciones. Os homens zoavam quando as mulheres davam apresentações. Sí, se burlaban, se reían, no veían que las mujeres pudieran enseñar. Eles zoavam e riam e não viam que a mulher tinha capacidade para ensinar. Sí, no se podía hablar de los problemas que estaban aconteciendo. Não era permitido falar dos problemas que estavam acontecendo. Y si las personas lo hacían, no les creían. E se as pessoas reclamavam dos problemas, eles também não acreditavam. No lo tomaban en cuenta o la gente no se quería meter en problemas en ese tiempo. Eles não tomavam isso em consideração e tampouco eles queriam entrar nesse tipo de conflito. Así que por lo que no podíamos hablar de esas cosas. Então nós não podíamos falar sobre essas coisas. Yo veía mal en todas esas cosas en esos años. Eu via erro nessas coisas em todos esses anos. Me preocupaba por lo que estaba aconteciendo. E eu me preocupava com o que estava acontecendo. Me preocupaba por la educación de las mujeres, Eu me preocupava por causa da educação das mulheres, de que ellas pudieran ser maestras. de que elas pudessem ser professoras. Yo veía bien que hubiera mujeres que estuvieran enseñando, E para mim, me parecia bem que as mulheres pudessem ensinar. o que las mujeres tuvieran intención de hacerlo. Ou que as mulheres pelo menos tivessem a intenção de fazê-lo. Pero en esos tiempos no estaba bien visto que las mujeres lo hicieran. Mas naquele tempo não era bem visto que as mulheres pudessem fazê-lo. Quizás yo ya no lo veíamos con los ojos del clamor de medianoche y cómo se evolucionó todo. Talvez a gente não enxergava isso com os olhos do clamor da meia-noite, como isso se foi desenvolvendo. Quizás nosotros lo veíamos más ligero. Talvez a gente via isso de forma mais leve. Sí, igual lo veía como una igualdad más pequeña, no como se explotó en el clamor de medianoche. E a gente talvez enxergava ou pensava nisso como uma igualdade um pouco mais branda, um pouco mais pequena, não como explodiu quando veio a mensagem do clamor da meia-noite. Pero sentía preocupación por ellas. Mas eu sentia preocupação por essas mulheres. Entonces, cuando llegó el clamor de medianoche, Então, quando chegou o clamor da meia-noite, y esa burbuja donde estaba la gente e essa bolha onde nós estávamos, explotó, ela explodiu, empezaron a verse todos los casos de abusos que la gente había cometido. começaram a ser enxergados todos os casos de abuso que as pessoas tinham cometido. Y que la gente estaba ciega y no podían verlo antes del clamor de medianoche. E que as pessoas estavam cegas e não conseguiam enxergá-lo antes do clamor da meia-noite. U otras personas lo veían normal. Outras pessoas enxergavam isso de forma normal. Entonces, estamos asociando todo esto a cómo tenemos estas ideologías. Então, nós estamos associando tudo isso a como nós tínhamos todas essas ideologias. Como ven el sexismo, la misoginia, como la biología. Como eles veem o sexismo e a misoginia como se fosse algo biológico. Rose, ¿tienes pregunta? E nós podemos Sí. e nós experimentamos bastante do que a gente vê as mulheres no mundo experimentando. E dentro do movimento nós ainda tivemos o refrigério da luta pela igualdade dentro do movimento. E
Eu acho que nós podemos, então, acender em nossos corações e nossas mentes, consciências, como mulheres, como homens do movimento, a importância que tem a igualdade, porque essas coisas que aconteceram deixam marcas, deixam feridas, deixam traumas, e isso tudo está acontecendo também lá fora. Então, para a gente ser um representante da mensagem de Deus, a gente precisa tirar isso de dentro de nós. Não pode haver nenhum resquício. E nós também, mulheres, tirar de nós o consentimento desses maltratos, dessa forma de tratamento, que é uma forma que não condiz com aquilo que Deus requer de nós, dentro do movimento principalmente. Gracias, Rose. Entonces, estoy agradecido por el mensaje del clamor de medianoche Então, eu sou grato pela mensagem do clamor da meia-noite y por los esfuerzos de nuestros líderes, e também pelos esforços dos nossos líderes, de nuestros profetas, dos nossos profetas, tanto internos como externos, tanto internos como externos, donde ellos buscaban la igualdad. onde eles buscavam a igualdade. Entonces, quiero citar un acontecimiento que tuvo lugar en Google. Eu quero citar um acontecimento que teve lugar no Google. Google había despedido a un empleado O Google havia demitido um empregado porque él había escrito un memorándum, ¿sí? De 10 páginas, porque ele escreveu um memorândum de 10 páginas, en el que esta persona va a atribuir la desigualdad de género onde essa pessoa vai atribuir essa desigualdade de gênero en la industria tecnológica, lo va a atribuir a diferencias biológicas. na indústria tecnológica e ele vai associá-lo às diferenças biológicas. Sí, entonces James Damore se llama. Então, o James Damore, No tenemos mucho espacio, creo que ya han copiado, ¿no? Voy a borrar. eu vou apagar aqui. Entonces voy a borrar en el medio. Entonces tenemos a James. Creo que era ingeniero en redes. Temos o James, e eu creio que ele era engenheiro de Era informático. informática. Entonces, este empleado de Google, Então, esse empregado da Google, él va a afirmar que la razón por que las mujeres están infrarrepresentadas en la empresa ele vai dizer que a razão pela qual as mulheres estão infrarrepresentadas na empresa, sí, en la empresa de Google y otras empresas tecnológicas, tanto no Google como em outras empresas tecnológicas, se va a deber a diferencias biológicas se deve às suas diferenças biológicas. y que por lo tanto los esfuerzos para traer más mujeres E que, portanto, os esforços para trazer mais mulheres, a las empresas de la tecnología son erróneos. atrair mais mulheres às empresas tecnológicas são erradas. Y uno de los psicólogos evolutivos, E dos psicólogos evolutivos, con respecto a lo que James va a decir, em relação ao que James vai dizer, sí, o que lo que James estaba diciendo, él va a decir en un artículo de New York Times, ele diz num artigo da New York Times, y lo que David Brooks dice en defensa de Moore, o que David Brooks diz em defesa do James Damore. Então, esse James ele foi demitido da Google por dizer que as mulheres têm, em relação às questões biológicas, não deveriam ser atraídas para dentro dessas empresas de informática. E depois vem esse outro homem, que é o David Brooks, em defesa do James Damore. Entonces, David Brooks es un psicólogo evolutivo. Esse David Brooks, ele é um psicólogo evolutivo.
Y él va a decir en un artículo de New York Times, E ele vai mencionar num artigo da New York Times, en defensa a James Damore. defendendo o James Damore. Dice, Damore estaba aprovechando el largo polémico debate sobre los genes y el comportamiento. Damore estava explorando o longo e contencioso debate sobre genes e comportamento. Y ahora, en este mismo artículo de New York Times, E nesse mesmo artigo da New York Times, él va a colocar dos lados. ele coloca dois lados. ¿Sí? Por un lado, él va a decir que está Damore De um lado, ele vai dizer que nós temos o Damore y los psicólogos evolutivos. e os psicólogos evolutivos. Lo voy a bajar un poquito más abajo. Va a decir, en este lado tenemos a Damore y a los psicólogos evolutivos. Então, o David Brooks diz que de um lado nós temos o Damore e os psicólogos evolutivos. Vale. En un lado están los que creen que y en el otro lado están los humanos, o sea, están en el otro lado, perdón. E do outro lado, Va a poner que están los humanos que salen como pizarras blancas, ele vai dizer que são os humanos que saem como quadros brancos, ¿sí? Vacíos, vazios, ¿sí? Y son formados por las estructuras sociales. e que são formados pelas estruturas sociais. Y en el otro lado dice, aquí están los psicólogos evolucionistas E no outro lado ele diz, aqui estão os psicólogos evolucionistas, que sostienen que los genes interactúan con el entorno que sustêm que os genes, eles interagem com o que está ao seu redor, y que los genes desempeñan un gran papel en la formación de lo que somos. e que os genes desempenham grande papel na formação daquilo que nós somos. Entonces, en el otro lado vamos a poner a Gina Rippon, Então, do outro lado, vamos colocar a Gina Rippon, también ella es científica, neurocientífica. que é uma neurocientista, Ahora voy a citar a otras personas científicas. e eu vou citar também outras pessoas cientistas. Debra So escribió en el Globe and Mail de Toronto, a pesar de cómo se ha retratado el memorándum, era justo y preciso en cuanto a los hechos. Então, temos a Debra So, que escreveu no The Globe and Mail em Toronto. Apesar de como foi retratado, o memorando era justo e factualmente exato. Debra So, perdón, ella es una columnista científica. A Debra So, ela é uma colunista cientista. Sí, es comentarista política Ela é uma comentarista política y ex investigadora de la Academia del Sexo. e ela é uma ex-investigadora da Academia do Sexo. Sí, ella va a decir que el memorándum que escribió James Damore E ela vai dizer que esse memorando que foi escrito pelo James Damore, es justo y preciso. ele é um memorando justo e é um memorando preciso. Ahora, otro psicólogo evolutivo que se llama Geoffrey Miller Agora, outro psicólogo evolutivo, que é o Geoffrey Miller, va a escribir en The Quillets. Por si sirve de algo, creo que casi todas las afirmaciones empíricas de la nota de Google son científicamente precisas, dice. ele escreve em Quillette. Pelo que vale, eu acho que quase todas as afirmações empíricas do memorando do Google são cientificamente precisas. Entonces lo que tenemos es una tensión legítima, Então, o que nós começamos a ter é uma tensão legítima, porque tenemos a James Damore porque nós temos o James Damore y a estos psicólogos evolutivos, e esses psicólogos evolutivos, y James Damore está escribiendo o describiendo la verdad a un nivel e o James Damore está escrevendo isso a certo nível. tenemos aquí la verdad a un nivel Temos aqui a verdade em nível. y aquí tenemos lo que dice Gina Rippon,
isso e a verdade é um livro? É um livro? A un nivel es como... Não, mas é um livro? No, Ah, tá. Então, é uma crença que ele tem. sí, A ellos verdade até um certo a cierto nível. nivel, sí, Ok. eso es. Y sus críticos sensatos están describiendo una verdad diferente. E os seus críticos exatos estão escrevendo uma verdade diferente. Sí, aquí tenemos Gina Rippon. Nós aqui temos a Gina Rippon. Entonces, Damore está defendiendo la investigación científica Então, o Damore está defendendo a investigação científica. y Gina Rippon, ¿qué está defendiendo? E a Gina Rippon, o que está defendendo? Ujú. Não consegui entender. Papel da sociedade. Sí, el papel de la sociedad. Exacto, ellos están diciendo, aquí tenemos investigación científica, tenemos todos estos psicólogos evolutivos, tenemos nuestra verdad, Então, aqui eles estão dizendo, nós temos todos os psicólogos evolutivos, temos a nossa verdade, temos a investigação científica. lo que dijo Gabriel, Gina Rippon está describiendo el rol de la sociedad. Só que do outro papel. lado, existe a Gina Rippon que está defendendo o papel da sociedade, Sim. essa outra verdade. Voy a colocar la igualdad de género. Vou colocar aqui a igualdade de gênero. ¿Sí? Entonces tenemos un debate entre estos dos grupos de científicos. Então, nós temos um debate entre esses dois grupos científicos. Si recuerdan el libro de Gina Rippon, Se vocês lembram do livro da Gina Rippon, cómo ella trae toda esta información como ela traz toda essa informação de los estereotipos de género. dos estereótipos de gênero. Por el otro lado tenemos a estos científicos evolutivos, E do outro lado, nós temos esses científicos evolutivos, cómo ellos van a ver la sociedad, cómo ha evolucionado todo, e, cómo están las mujeres en la sociedad. por outro lado, como eles vão enxergar a sociedade e como as mulheres evoluíram nessa sociedade e como está a sociedade. Entonces hace falta un poco de sutileza para armonizar todos estos hilos. Então, faz um pouco de falta uma sutileza para harmonizar todos esses... São hilos? Hilos, strings. Hilos. Fios. Entonces, hace falta sutileza para armonizar la igualdad de género con la investigación científica. Então, faz falta essa sutileza para harmonizar esses fios, que harmonizar a igualdade de gênero e essa investigação científica. Pero es factible. Mas isso é factível. Entonces, es difícil, hay que ser sutil al respecto. É difícil porque temos que ser sutis a respeito. Pero se puede armonizar la igualdad de género con la investigación. Mas podemos harmonizar a igualdade de gênero com a investigação. Ahora, en la citación 28 incluimos a este tercer actor del drama, de lo que acontece en Google. Y tenemos, el tercer actor del drama es la oficial de diversidad de Google, que se llama Danielle Brown. Ella no luchó con ninguna de las pruebas detrás del memorando de Damore. Ella simplemente escribió sus puntos de vista como supuestos incorrectos y avanzados sobre el género. Esta es la ideología que destruye la razón, dicen. Próxima citação. O terceiro jogador do drama é a oficial de diversidade do Google, a Danielle Brown. Ela não lutou com nenhuma das evidências por trás do memorando de Damore. Ela apenas escreveu seus pontos de vista, avançaram suposições incorretas sobre gênero. Isso é ideologia que oblitera a razão, o que destrói a razão. Sí, que destruye o que anula. Então, que destrói ou que anula la razón. a razão. Entonces, esta lucha por el cerebro de género Então, essa luta pelo cérebro de gênero no es algo sobre el que la comunidad científica tenga consenso. não é algo que tem consenso nessa comunidade científica, Es una guerra continua. porque é uma guerra contínua.
¿sí? Por un lado tenemos el libro de Gina Rippon, De lado, nós temos o livro da Gina Rippon, El cerebro de género, temos o Cérebro e o Gênero, ¿sí? Y por otro lado tienes a estos científicos, e do outro lado nós Evolutivo. temos esses científicos evolutivos. ¿sí? Entonces, por un lado están los que defienden la igualdad de género De lado, nós temos os que defendem a igualdade de gênero y tratan de denunciar a la ciencia e que tratam de denunciar a ciência por el mal uso que se ha hecho de la investigación y los datos. pelo uso incorreto que eles fizeram da investigação e dos dados. Entonces, se dan cuenta aquí también cómo entra el tema de las dos fuentes de información. Então, vocês conseguem ver aqui como entra essa questão das duas correntes de De qué informação. lado nos vamos a alimentar, De que lado a gente vai se alimentar? o la sociedad de qué lado se alimentó, Ou de que lado a sociedade se alimentou? para ver todos esos estereotipos de género que hemos hablado ya. Para ver todos esses estereótipos de gênero que nós já mencionamos. Entonces, en el otro lado tenemos a los descendientes de Darwin, Então, do outro lado, nós temos os descendentes de Darwin, ¿sí? El darwinismo social, temos o darwinismo social, o lo llamamos los psicólogos evolutivos, que nós também podemos chamar de psicólogos evolutivos. Entonces, son los mismos argumentos Então, que se utilizaron para la raza, são os mesmos argumentos que eles utilizaram em relação à raça, pero que no han perdido su popularidad cuando se refieren al tema del género. mas que não perdeu a sua popularidade quando nós nos referimos à questão de gênero. Entonces, si nos colocamos de este lado, del lado de Gina Rippon, Então, se a gente se coloca desse lado, do lado da Gina Rippon, nos van a acusar de irracionalidad. eles vão nos acusar de irracionalidade. Y del otro lado, van a decir que ellos tienen la razón, E la do outro racionalidad. lado, eles vão dizer que eles têm a razão. Entonces, del otro lado, ellos van a... Perdón, ¿ven bien? Escrevendo. Sí. Del otro lado, ellos van a decir, nosotros somos feministas, no negamos el sexismo. Então, de lado, eles vão dizer, nós somos feministas e nós não negamos o sexismo. De este lado tenemos la igualdad de género, una verdad para ellos que es diferente, Do outro lado, nós temos a igualdade de gênero, mas é uma verdade que para eles é diferente. si estamos en este lado, ellos van a decir que nos van a acusar de ser irracionales. E se nós estamos do lado da Gina Rippon, nós vamos ser acusados de ser irracionais. Entonces, estamos luchando con una gran parte Então, nós estamos lutando com uma grande parte de la comunidad científica, da comunidade científica. y aquí es donde ese argumento se ha desarrollado a través del darwinismo social, E é aqui que esse argumento se desenvolve através do darwinismo social, ¿sí? O darwinismo social psicológico. ou darwinismo social psicológico. Entonces, se refieren a sí mismos como psicólogos evolutivos E eles se referem a si mesmos como psicólogos evolutivos, y han tomado ese componente del darwinismo social que tomaram esse componente do darwinismo social para argumentar sobre estas diferencias intrínsecas. para argumentar sobre essas diferenças intrínsecas entre homens e mulheres. Gina Rippon es muy consciente A Gina Rippon, ela é bastante consciente y está luchando con estos conceptos durante siglos, e ela já vem lutando com, ou vinha lutando com esses conceitos durante séculos. ¿sí? Durante siglos todos estos conceptos o estereotipos. Durante séculos, ela vinha lutando com esses estereótipos, Sí, que son estereotipos perjudiciales, que são estereótipos prejudiciais, que fueron tan solidificados e foram tão solidificados por el concepto de la evolución, pelo conceito da evolução, que han hecho que el sexismo sea más difícil de desarraigar. que fizeram com que o sexismo seja mais difícil de ser removido.
Entonces ya hemos dicho que al darwinismo social nos lo vamos a referir como evolución psicológica, Então, nós já dissemos que vamos referir esse darwinismo social como a evolución psicológica, evolução psicológica. Está dizendo para borrar essas. para que no vayan a Sí. confundir. Aham. Entonces, en nuestra siguiente clase vamos a continuar, Então, na nossa próxima aula, nós vamos continuar, porque ya hemos gastado todo el tiempo. porque nós já gastamos todo o tempo. Así que voy a pedir para que finalice con oración Renilde. Então, Renilde, ¿Puedes se você finalizar para nosotros puder con oración? finalizar com uma oração. Deus amado que estás nos céus e que também nos acompanha em todo o tempo, que nos instrui, que nos envia os seus ensinamentos e cada dia mais sobre a igualdade. Nós pedimos a sobre todos nós para que possamos ser cada vez mais fortes essa bênção sobre todos nós, para permitirmos e trabalharmos para que seja desarraigado de nós o sexismo que vem sendo propagado em todos os meios. E não é diferente no meio científico. Pedimos a vossa bênção, a vossa força, a vossa sabedoria, e que o seu Santo Espírito esteja entre nós, para que a nossa visão seja aberta, a nossa mentalidade, a nossa mente seja reforçada cada dia mais, segundo a vossa vontade. Nós pedimos por todos aqui na escola, todos que estão acompanhando pelo Zoom, todos que vão ver esse vídeo, e por nossa liderança. Se eu peço em nome e por amor de Jesus. Amém. Amén. Amém.